deliciosa de doce de abóbora. Gente, sabe aquele docinho da infância? Que é o doce de abóbora de corte, que é aquele em formato de coração. Que aí você morde ele assim, tem aquela casquinha crocante e ele é cremoso por dentro. É esse doce que a gente vai fazer hoje. Bora lá aprender essa delícia? E para fazer essa delícia, nós vamos precisar de 500 gramas de abóbora picada, 500 gramas de açúcar, 1/4 de xícara de água, que é correspondente a 60 ml, 7,5 gramas de vinagre branco. Eu utilizo aqui uma colher medidora que tem exatamente essa medida, mas se você não tiver em casa, você pode colocar 1,5 colher de chá, que dá mais ou menos essa medida, tá? Porque cada colher de chá tem 5 ml, né? 5 gramas. Então daria mais ou menos aí essa medida da minha colher medidora. E também uma canela em pau. E aí para fazer o nosso doce é muito fácil, porque a gente adora receitas fáceis, né? Então em uma panela eu tenho aqui toda a minha abóbora picadinha. Vou acrescentar junto a essa abóbora a minha água e também a minha canela em pau. E aí você pode mexer muito bem, tampar essa panela e levar ao fogo, porque aí a gente vai deixar até que fique completamente macia a nossa abóbora para a gente poder fazer um purê dela posteriormente. E aqui a minha água já secou e a minha abóbora está completamente cozida. Tá vendo quando eu coloco a colher ela se parte facilmente? Então eu vou tirar aqui a minha canela em pau, que agora a gente não vai usar mais. E aí eu vou passar toda essa abóbora para o prato para que eu possa fazer um purê dessa nossa abóbora. Então eu vou aqui utilizando um garfinho mesmo, amassa tudo muito bem para não ficar nenhum pedaço grande dessa sua abóbora. Feito isso, a gente pode passar novamente essa mistura para a nossa panela e aí colocar o restante dos ingredientes. Então aqui junto da nossa abóbora eu vou adicionar todo o nosso açúcar refinado e também o nosso vinagre branco. E aí nós vamos mexer muito bem antes de levar novamente ao fogo. Então incorpora todos os ingredientes aí e vamos voltar essa mistura para o fogo até que ela possa engrossar e formar o nosso doce de abóbora de corte delicioso. Aqui eu já vou deixar separada uma assadeira untada com manteiga para a gente poder colocar nosso doce depois de pronto, até que ele esfrie. Então não importa o tamanho, tá? Porque a gente que vai decidir a quantidade que vai ficar aí. Mas eu normalmente pego uma assadeira maiorzinha para poder espalhar esse doce. Então o importante é que esteja bem untadinho com manteiga. E aqui eu já trouxe o nosso doce para o fogo. Eu tô utilizando aqui o fogo médio para baixo. Por quê, gente? Porque esse doce ele espirra demais. Então você pode se queimar, principalmente quanto mais alto o seu fogo tiver, né? Outra coisa é para não queimar o seu doce. Então eu vou deixar ele dessa forma até que ele inicie uma fervura. Quando ele iniciar a fervura, eu vou baixar, vou deixar no fogo mínimo e vou continuar mexendo até que ele fique no ponto de brigadeiro. É igualzinho fazer brigadeiro, porque a gente vai mexer até que ele desprenda completamente do fundo da panela. Quando ele desprender do fundo da panela, ele já tá no ponto. E enquanto não chego aqui no ponto, se você estiver curtindo as nossas receitinhas, não esqueça de deixar o seu like. Isso vai fazer com que o YouTube recomende os nossos vídeos e você obtenha mais conteúdos. Então aqui, ó, o meu doce ele começou a engrossar, ele tá espirrando bastantão, por isso que eu falei muito cuidado. E aí eu vou virando a panela pra ver se ele tá no ponto. Tá vendo que aqui ele desprende do fundo da panela, mas não completamente. Então ele ainda não tá no ponto, até porque ele tá mais molinho, tá vendo? Já aqui ele já engrossou bastante, tá quase no ponto. A gente percebe que além do doce ele tá bem mais espesso. Quando a gente passa a colher, a espátula, né, no meio do doce, se abre um caminho que demora para se fechar. E quando a gente vira a panela, o doce desprende completamente do fundo. Então são duas coisas, dois pontos que se a gente seguir, a gente não erra. Quando o doce desprende completamente do fundo da panela e quando você
passa a espátula e abre esse caminho que demora para se fechar. É exatamente como um brigadeiro. Se você tirar antes do ponto, ele vai ficar gostoso, mas vai ficar um doce de colher, né? Não vai ficar de corte. No caso do doce de abóbora, no brigadeiro seria de enrolar, né? E se você deixar passar, pode queimar o seu doce. Então é muito importante você se atentar. Então aqui o meu já chegou no ponto, eu vou desligar o fogo e vou passar essa mistura para nossa assadeira que já tá untadinha com a nossa manteiga ou margarina. Então aqui eu tô colocando todo o meu doce na assadeira untada. E aqui é como eu já ensinei pra vocês nos vídeos que eu já fiz, né, de doce de leite, de cocada. Se vocês não viram, já aproveito e vou deixar aí no card, vocês clicam e dão uma olhadinha, porque são doces deliciosos assim como esses. Então, nesses vídeos que eu mencionei, eu explico que nesse momento você escolhe a espessura do seu doce, né? Porque você coloca todo o doce aí e você vai espalhando com a colher. Então, quanto mais você espalhar, mais fino o seu doce vai ficar. Então, é você que vai decidir o tamanho, né? A espessura que ele fica. Então, aqui eu vou deixar ele dessa forma, porque eu acho que é uma espessura suficiente para o meu doce de abóbora. E aí, vou deixar ele ficar mais morninho para a gente poder cortar o nosso doce. Não deixe esfriar completamente, tá? Porque aí vai ser bem mais difícil de cortar. Então, quando você vê que ele já tá mais sequinho, mas ainda tá morninho, aí você vai lá e já corta da forma que você quiser. Se você tiver aqueles arinhos de coração, pode fazer. Se você não tiver, faz aí na faca que nem eu fiz aí. Cortei quadradinhos. Mas isso é opcional, né? Você pode cortar da maneira que você desejar. E aí, é só desprender o seu doce depois que ele estiver completamente seco. Você pode soltar ele da sua forma e se deliciar. É isso que eu vou fazer aqui, né, gente? Porque ficou delicioso esse doce. Ele ficou aquela casquinha e por dentro ele ficou bem cremoso. Vou mostrar pra vocês, né, como é que ficou. Porque alguém tem que passar a vontade, né, gente? Enquanto vocês não fazem aí, passem um pouquinho de vontade com esse daqui, ó. Eu vou cortar ele no meio e vocês vão ver como ele ficou suculento e delicioso. Olha como ele tá cremoso por dentro, gente. E olha a casquinha que fica por fora. É muito, muito, muito gostoso. É como aquele doce da nossa infância mesmo. Se você quiser igualzinho, é só você utilizar o cortador aí de coração. Mas como pra mim não importa o formato, importa o gosto, eu vou comer tudo. Façam aí e me contem o que vocês acharam dessa delícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!